Olá, meu nome é Pedro e seja bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje iremos aprender a trabalhar com filtros, porém com filtros excludentes, ou seja, filtros que não devem ser considerados no cálculo da medida. Para isso eu criei uma tabela de calendário super básica aqui, onde na primeira coluna eu fiz um calendário usando a função calendar, date de 1 de 1 de 2021 e a data fim 31 de 12 de 2021, ok? Depois disso, puxei o dia, o mês, o ano, o dia da semana por escrito, tá? Usando um format, e depois fiz uma condicional aqui utilizando o weekday, criando uma variável que calcula o dia útil, começando sendo o 1 segunda e 7 domingo, e retornando aqui uma condicional. Se o dia útil for maior do que 5, então ele não é um dia útil, senão ele será um dia útil. Com isso, nós temos aqui o calendário de 2021 completo com todas essas informações. O que nós iremos fazer agora? Eu importei um visual personalizado, que é esse Ticket Slicer aqui. Ele é muito útil e eu vou adicionar 3 desse Ticket Slicer aqui, tá? Adicionar 1, 2, 3, ok. Vou colocar eles um do lado do outro para facilitar. Beleza. Então aqui eu vou trazer dia, vou arrastar para categoria. E note que ele coloca como se fosse botões aqui. Fica bem mais fácil de filtrar, na minha opinião. Eu gosto bastante desse visual personalizado. Aqui eu vou colocar o mês. E aqui eu vou colocar o ano. Categoria. E agora eu quero criar uma medida que ele traga os dias úteis. Então eu vou colocar aqui uma nova medida, dias, e aqui, como são números exclusivos, eu posso fazer um count rows, né? Então, eu posso colocar aqui um count rows da tabela calendário. Ele já vai me trazer aqui a quantidade de dias que tem nessa tabela. Se eu colocar o card aqui, vou colocar o card aqui na parte central, então perceba que ele trouxe 365 dias, que é justamente a quantidade de dias que eu tenho na minha de calendário. Porém, agora eu quero fazer um filtro utilizando o contexto de dia útil. Então, eu quero que ele traga a quantidade de dias úteis. Então, somente os que possuem informação sim nessa coluna. Então, vou adicionar aqui um filtro que vai propiciar essa informação. Vou adicionar um calculate, tá? E aqui eu vou adicionar um filtro que a tabela calendário na coluna dia útil ela seja igual a sim. Sim com S maiúsculo aqui, fecha o parênteses, dou um enter. Então agora perceba que de 365 dias ele alterou para 261, ou seja, dentro de 2021, desconsiderando sábado e domingo, eu tenho 261 dias úteis, ok? Então, se eu fizer o filtro aqui, quantidade de dias úteis, em 2021, por exemplo, no mês 1, eu tenho 21 dias. Porém, se eu vier aqui no dia do mês e selecionar qualquer valor, ou ele vai dar 1, ou ele vai dar simplesmente branco. Por quê? Ele está filtrando aquele dia. Então, por exemplo, no dia 2, ele não está considerando um dia útil. E aqui na minha medida, eu pedi para ele considerar somente dia útil. Então, por isso que ele está trazendo em branco. O dia 13, por exemplo, ele é o dia útil. Então, nesse cálculo aqui, ele está calculando quantos dias úteis? 1, porque eu estou selecionando o 13 aqui. Então, para essa medida, eu quero que ele desconsidere a coluna, o filtro, de dia. Então, como faremos isso? Na própria medida aqui, deixa eu alterar agora para dia úteis, que é como está no caso, eu vou adicionar mais uma função. Essa função, ela se chama Remove Filters, ok?
E eu posso selecionar tanto a tabela e as colunas, como diretamente a coluna. Nesse caso, eu quero que ele desconsidere, que ele exclua o contexto de filtro da coluna dia, ok? Aqui eu poderia colocar outros filtros, 3, 4, 5, enfim, todos os filtros que eu quero excluir. No meu caso, é só essa coluna. E agora eu vou fechar mais um parêntese e vou dar o Enter. Então, agora perceba que deu uma alterada aqui. Se eu clicar em qualquer dia aqui, ele não vai considerar o filtro nesse card, nessa medida. Ele está excluindo dessa medida esse contexto de filtro. Eu vou colocar mais um card aqui. Um lado a lado. E aqui eu vou fazer essa mesma medida, porém sem o contexto de filtros, ok? O contexto de remover filtros. Então, vou criar nova medida, dias úteis 2 aqui, só para a gente distinguir. E aqui eu vou remover a função Remover Filters. E agora, essa medida eu vou trazer para cá. Então, a gente tem a primeira medida com a função Remover Filters, excluindo esse filtro do contexto, e a segunda medida considerando. Então, se eu clicar agora em dia 25, perceba que no primeiro ele não filtrou e no segundo ele filtrou, ok? Isso serve para a gente justamente evitar erros de lógica, porque o usuário, quando ele vai filtrar, ele vai começar a fazer vários filtros, e aí, nesse caso aqui, a lógica, não que a lógica esteja errada, está certo, o dia 15 é um dia, e possivelmente o dia 15 ele vai ser um dia útil. No caso, por exemplo, hoje eu estou gravando no dia 14, que é quinta-feira, amanhã é sexta-feira, ou seja, é um dia útil, exatamente, dia 15 é um dia útil. A lógica está certa, mas a apresentação do resultado que está errado, porque aqui a pessoa vai querer ver quantos dias úteis tem dentro do mês. Não faz sentido ela ver quantos dias úteis tem dentro de um dia, ok? Então, essa função ela ajuda muito nesse aspecto e eu a utilizo bastante. Bom, essa videoaula ela foi bem simples, porque é uma função bastante simples, porém pouco conhecida, entretanto funcional demais. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de avaliar, deixar um gostei, se inscrever no canal, porque tem vários vídeos aí. Esse arquivo ele vai ficar salvo, o link está na descrição para você acessar. Corresponde ao vídeo 24, ou seja, a aula 24, e você só acessar o meu OneDrive, dentro da pasta vídeo 24, você vai ter esse arquivo aqui, você vai poder explorar, brincar, treinar com ele, enfim. Na descrição também tá minhas redes sociais e tem o grupo do Telegram, que lá eu vou ajudando o pessoal, tirando algumas dúvidas. E de lá também que eu tiro algumas ideias para fazer os vídeos, com base nas dúvidas do pessoal lá do grupo. Ok? No mais é isso, vou nessa. Falou!